E aí galera, eu sou o Gesiel Bueno, cineasta independente e editor, e hoje eu vou falar sobre o segundo e o terceiro episódio de The Last of Us, a primeira temporada. Bom, como vocês já devem ter percebido, eu estou aqui adotando essa nova rotina de gravação de vídeos, e na semana passada eu não consegui, essa semana eu também me atrasei. Porém, nas próximas semanas isso não vai acontecer mais. Eu já estou me organizando, o canal é um canal que eu já tinha há algum tempo, mas eu estou trazendo ele de volta e tem várias novidades aí para vocês, então agora vai rolar, galera, eu prometo. Mas sem mais delongas, vamos então, já que não teve vídeo na semana passada, vamos dar uma pequena pincelada no que aconteceu no episódio 2 da primeira temporada de The Last of Us. Então, como nós havíamos visto no primeiro episódio, a Ellie está contaminada, porém esse fungo não se desenvolve no corpo dela. Então ela tem ali a cicatriz no braço da mordida, né? Tem até aquelas ramificações do fungo, porém ela não se transforma numa infectada. O fungo lá do Cordyceps não se desenvolve no corpo dela. Ela é imune, uma coisa que até então nunca tinha sido vista nesse cenário. E aí mesmo a controvérsia, né? O Joel e a Tess começam ali nessa jornada para levar a Tess ali para algumas pessoas ali da Fedra, né? Daquela organização que existe nesse cenário apocalíptico, para que eles possam ter poder ali sobre a garota e fazer alguma coisa, muito provavelmente encontrar algum tipo de cura para esse fungo que arrasou ali a humanidade. Então nesse episódio a gente começa a descobrir algumas das regras do jogo. Então a gente descobre que existem alguns contaminados que morrem ali em poucos dias, outros contaminados que esse fungo começa a se desenvolver mais neles e eles conseguem ficar inclusive até 25 anos vivos ou mais. Por que eu falo 25 anos? Porque a gente sabe que desde o início da infecção até os dias atuais se passaram 25 anos, que é o tempo ali que o Joel está sem a sua filha. Outras regras do jogo, a gente percebe que esses fungos estão completamente conectados. Os fungos eles vão crescendo ali em superfícies inanimadas, né, nas paredes, no chão, nos assoalhos, nos subterrâneos, se desenvolvendo ali com suas ramificações. E esses mesmos fungos eles habitam ali os seres humanos, né? Porém eles estão totalmente ligados, como se fosse uma rede, né? Como se fosse um cérebro cheio. O cérebro ele é cheio de terminações nervosas, né? Cheio de ramificações, assim como esse organismo. Então todos os infectados, na verdade, eles são como uma espécie de artrópodes, se eu posso dizer isso, desse fungo principal. Ou seja, se você está num local, uma área ali que é dominada por aquele fungo, todos os infectados eles são controlados por aquele fungo e eles acabam agindo como se fossem sentinelas, soldados ali, até para poder proliferar a contaminação. E nesse mesmo episódio a gente tem o primeiro confronto nessa série, né, dos infectados após os 25 anos de contaminação. Então a gente percebe que se no primeiro episódio os infectados pareciam zumbis e eles eram daquele jeito, daquela forma toda lá, hoje em dia, os infectados que já estão há mais tempo infectados, né, com esse fungo, eles se comportam de maneiras diferentes. Os fungos acabam dominando ali todo o corpo da pessoa, corrompe toda a cabeça ali, consome os olhos. Então esses infectados não têm mais olhos. Porém, eles conseguem se guiar por meio dos ouvidos. Então tem ali uma cena de terror, onde o Joel, a Ellie e a Tess começam a se esconder num prédio abandonado, e a criatura, né, o instalador, aparece ali para tentar capturar eles. Eles precisam fazer de tudo para não fazer barulho, para não atrair essas criaturas. E no final o Joel acaba conseguindo matar a criatura ali, com a ajuda da Tess e tudo mais. Porém, a gente descobre que a Tess foi mordida e está contaminada. Se no começo do episódio o Joel ele se mantinha bastante alheio ali a Ellie, né? Ela não podia se aproximar dele, que ele já ficava alarmado ali, com medo de ser contaminado pelo fungo. A Tess ela já olhava para Ellie com olhos mais benevolentes e começando a surgir uma esperança que há muito havia sido dispersa nesse cenário, né? A gente precisa entender que nesse mundo apocalíptico, não acredita-se mais numa esperança de se livrar do fungo até o presente momento. O Joel ainda não tem essa esperança, mas a Tess já tem.
Porém, justamente essa personagem que estava ali com essa esperança acaba contaminada. E aí ela tem um sacrifício, um momento muito bonito ali, que ela manda o Joel e a Ellie fugirem, enquanto ela arruma tempo ali para eles conseguir distrair ali, segurar os infectados por tempo suficiente para que eles possam fugir. Eles haviam chegado ali em um prédio onde as pessoas para as quais eles estavam ali para levar a Ellie estavam todas mortas. A gente não sabe se foram atacados por humanos ou se foram atacados por infectados, mas a gente sabe que tinha uma chacina ali e todas as pessoas estavam mortas. E a Tess, ela fica sozinha ali, começa a despejar gasolina e tem um monte de bombas e armamentos ali, e começa a preparar o lugar para que aquele lugar possa explodir. Aí ela pega o isqueiro e acontece aquele clichê dos filmes, né, que sempre os isqueiros nunca funcionam quando você precisa que eles funcionem, e aí aparece aquela manada de infectados. E num momento bastante dramático, bastante marcante e traumatizante para o público, um dos infectados se aproxima da Tess e quando ele abre a boca dele está cheia de ramificações do fungo. E ele dá um beijo ali na Tess, terminando de contaminar ela, né? E enquanto ela está sendo ali corrompida, ali consumida pelo fungo, ela finalmente consegue acender o isqueiro e explode todo o lugar. É claro que o Joel fica arrasado. E é esse Joel arrasado que a gente conhece no terceiro episódio da série. Logo no início, o Joel está ali tá na beira do rio, tentando equilibrar algumas pedras ali, e ele ouve os sons da Tess sendo morta, né? Então a gente percebe que o Joel está extremamente traumatizado e não é para menos. Afinal, a Tess era a única companheira que ele tinha ali, né, com exceção do seu próprio irmão, é a pessoa que ele mais ama nesse novo mundo, né? É a pessoa com quem ele dividia a sua vida e tudo mais. Então o Joel para o Joel não resta mais nada. E é esse Joel que não tem mais nada, que vai ter que acompanhar a Ellie, que também não tem mais nada, não tem mais ninguém, né? E no começo do episódio a gente percebe que os dois estão extremamente desconectados. O Joel começa a estabelecer limites, fala que não quer falar sobre a Tess, porque é muito doloroso para ele, então ele não dá liberdade para ela se comunicar com ele por meio sobre esse assunto, né? E eles começam a caminhar ali, indo em direção a prosseguimento ali na missão deles. Porém, o Joel resolve fazer um desvio, né? A partir de um objetivo que ele tinha ali, que a gente ainda não sabe qual é. Nesse meio tempo, a gente percebe, eles encontram ali uma ossada, né, com corpos carbonizados ali, e o Joel explica que quando os soldados começaram a pegar as pessoas das cidades para conter a infecção, eles mandavam todas as pessoas, enquanto tinha espaço, eles mandavam as pessoas para os alojamentos, e quando não tinha mais espaço, seja infectado ou não, as pessoas eram mortas, executadas a sangue frio. Então, a gente também tem logo em seguida uma cena em que eles encontram um avião caído ali na montanha, e a Ellie mostra, né, como uma criança mesmo, tipo, tendo suas primeiras experiências, fica extremamente empolgada ao ver aquele avião. E o Joel, que já havia passado pela nossa sociedade, que a gente conhece como hoje, ele via o lado negativo do hábito de se voar em um avião, né? Ele fala assim, mas eu vou pagar tantos dólares num sanduíche e tudo mais, e ela, cara, você voou, você é aquela empolgação de quem nunca teve essas experiências nessas primeiras vezes que o Joel já teve tantas vezes, que acabou se tornando rotineira. E aí é nesse momento que a história muda de ponto de vista, e nós conhecemos numa cidadezinha ali de interior, nós vemos ali no começo da infecção, né, nos primeiros dias ali da infecção, os soldados fazendo aquele processo de recrutamento, né, pegando as pessoas dos alojamentos, das suas casas, e levando para os alojamentos. E a gente sabe que muitas dessas pessoas não irão sobreviver,
irão acabar naquelas ossadas como aquelas que a gente viu no começo do episódio. E é nesse momento que a gente conhece o Bill. O Bill é um daqueles caras truculentos, né, norte-americanos, que ficam com aquele pensamento de teoria da conspiração e tudo mais. É um cara que tem um bunker, provavelmente foi militar, e ele tem um bunker subterrâneo ali na casa dele, e ele, naquele bunker, é cheio de armas e tudo mais, e ele fica ali desconfiado dos soldados e não sai, e ele finge que não está mais ali. E aí depois que os soldados vão embora, ele sai ali para a superfície da cidadezinha e começa a controlar e proteger ali o local onde ele mora. Então ele consegue arrumar um gerador para ter energia elétrica, ele consegue armazenar comida, fazer até uma produção de comida ali com caça, com alguma agricultura ou outra ali, para ele poder ter uma vida razoavelmente normal. Ele até vai, nessa cidadezinha tem algumas lojas de roupa, tem o bar, onde ele consegue uns vinhos ali e tudo mais, e ele começa a viver uma vida relativamente normal, porém solitária, nesse novo cenário. E é nessa rotina, né, o Bill, ele cria várias armadilhas ali para proteger o seu perímetro, né? E é nessa rotina que ele vive que um dia um homem acaba caindo em uma das suas armadilhas, né? Cai em um buraco ali. E aí ele vai, todo desconfiado lá, e é quando ele conhece o Frank. O Frank demonstra ali sua vulnerabilidade, como ele estava ali tentando sobreviver, perdeu os seus amigos e tudo mais, e estava sozinho tentando sobreviver. E aí, naquele lance de desconfiança e tudo mais, o Bill acaba resolvendo trazer esse desconhecido para sua casa. Eles têm ali um momento de jantar e tudo mais, né? O Bill faz um jantar completamente formal, como os dias antes da infecção, né? Tentando inclusive ter aquele gostinho de realidade, aquele gostinho da realidade que era antes de tudo ter acontecido. E nesse vai e vem, né, os dois acabam se rolando um clima entre os dois, e os dois acabam ficando. E é uma ficadinha que era para ser apenas momentânea, acaba durando muitos e muitos anos. E após esses anos, o Frank e o Bill, né, eles se transformam ali numa espécie de casal, né? Um casal ali. E o Frank começa a se comunicar pelo rádio, e ele chama algumas pessoas ali para ter contato com eles, o que o Bill acha horrível, né? Afinal de contas, ele era muito desconfiado, ele sabe que as pessoas não podem ser confiáveis e tal, e é quando a gente percebe que esses amigos eram nada mais nada menos do que a Tess e o Joel. Então a gente percebe finalmente a ligação desse personagem ali nessa história. Isso óbvio para quem não jogou o jogo, né? Porque o Bill é o personagem, o Bill e o Frank são personagens importantes ali do game, né? Que tem algumas cenas ali, inclusive bem divertidas ali com a Ellie e o Bill e tudo mais. Ele é um aliado do Joel. E aqui eles conseguiram fazer um jogo um pouco diferente, que vocês vão ver daqui a pouco. E aí, né, nessa rotina dos dois, né, tendo agora contato ali com Joel e Tess, né, fazendo troca de equipamentos, troca de mantimentos e tudo mais, a gente começa a conviver na vida desses dois. E aí tem um momento em que eles são atacados por saqueadores, mas acabam sobrevivendo. O Bill acha que vai morrer, tomou um tiro ali, acha que vai morrer, manda o Frank ir se mudar ali para viver com o Joel, que o Joel ia proteger ele, mas o Frank consegue fazer ali os primeiros socorros e o Bill sobrevive. Nessa muralha, eles têm todas umas armadilhas ali, quando eles são atacados, as armadilhas começam a matar os saqueadores e tudo mais. E outra regra do jogo, que a gente percebe nesse episódio: as ameaças nesse novo mundo não são apenas os infectados, não são apenas os fungos, e sim os próprios seres humanos, porque tem grupos de saqueadores, que são, né, pessoas terríveis ali, assassinos, que estão sempre ali em procura para roubar, né, os recursos e tudo mais, e o Bill, né, tem esse embate com eles ali. Passados vários anos, a gente percebe que Bill e Frank envelheceram. E o Frank tá ali agora com uma doença, né, uma doença
degenerativa, que pode ser muito provavelmente Parkinson ou algo desse gênero, né? Algum tipo de doença degenerativa desse tipo, né? Então ele tá bem debilitado ali, agora precisa de uma cadeira de rodas para se locomover e tal. E durante todo esse tempo, o Frank tinha um hobby, que era fazer pinturas. Em todas essas pinturas ele retratava a imagem do Bill ou retratava a imagem dos dois juntos, né? Nessa vida deles ali. E a gente percebe nesse dia que o Frank, ele não consegue mais pintar. As mãos dele já não funcionam mais como antes, ele não consegue mais fazer suas pinturas. E é nesse momento que ele percebe que ele não tem mais sentido por que viver. E ele pede ali pro Bill que eles tenham um último dia, né, um dia romântico ali entre os dois, para que no final o Bill faça ali um coquetel ali no vinho dele, né, coloca os medicamentos ali para dar uma overdose para que ele possa morrer. O Bill, é claro, sofre muito, né? Não quer perder ali o amor da sua vida, mas acaba concordando. E os dois têm um dia maravilhoso ali. E no final eles têm ali, a gente tem uma cena, né, do jantar deles. Eles comem a mesma coisa que eles comeram no primeiro dia que eles se conheceram, porém a cena é completamente diferente da anterior. Se no primeiro dia eles estavam um desconfiado do outro ali, cada um nos lados opostos da mesa, agora eles estão juntinhos, né? Tem inclusive uma cena muito bonita dos dois ali, um take dos dois ali no piano, onde eles se apaixonaram também. E nesse momento ali do jantar a gente percebe que o Bill também envenenou o seu próprio vinho, né? E aí o Frank não aprova, mas acha romântico aquilo, né? E o Bill fala: você era meu propósito, se eu não tenho mais você, eu tô satisfeito na minha vida, eu não quero mais nada da vida, a vida já me deu tudo que eu queria. E aí acaba ali que os dois vão pro quarto e acabam morrendo, né? E de volta aos dias de hoje, né, na verdade avançando ali um pouquinho pro futuro, o Joel e a Ellie acabam chegando ali nessa fortaleza ali que o Bill construiu, né? E o Joel tem a senha do alarme, ele consegue entrar sem ativar as armadilhas. E entrando na casa, os dois ali procurando e tal, a Ellie encontra uma carta endereçada ao Joel. E nessa carta o Bill explica tudo o que aconteceu, por que eles morreram, né? Por que eles se sacrificaram e tudo mais, e deixa os equipamentos dele para que o Joel possa pegar ali o que ele precisar, né? E aí tem um momento em que ele fala, né? Uma cena muito bonita, inclusive, que ele fala: eu gostei quando o mundo acabou, porque eu não gostava do mundo, não gostava das pessoas, porém eu estava errado. Existia uma pessoa que valia a pena salvar, que era o Frank, o amor da vida dele. E nesse momento, né, o Bill ainda fala ali na carta: você é como eu, apesar de eu nunca ter gostado de você, a gente pode ser considerados amigos, e você é da mesma forma que eu, você tem uma pessoa para proteger. E eu sei que você vai fazer tudo para protegê-la. E nesse momento a gente percebe ali a reação do Joel, como isso abala ele, como isso quebra ele. Porque ele falhou na maior missão da vida dele, que era proteger a Tess. Porém, o que ele não sabe ainda é que ele está, mesmo sem perceber, ele está ali ganhando uma nova missão, que é proteger uma nova pessoa, que a gente sabe muito bem quem é, né? Que é a Ellie. E aí os dois acabam, o Joel e a Ellie acabam pegando um carro para poder sair, pega alguns equipamentos e tudo mais, e pega um carro para poder se deslocar até o local que eles precisam ir. E nesse momento, né, o Joel sempre sisudo ali, evitando ter contato com a Ellie e tal, ela acaba colocando uma música, e ele: não, tira isso, e ele acaba gostando da música. E é o primeiro momento, né, antes disso a gente vê que a Ellie tá toda empolgada ali, porque é a primeira vez que ela vai andar num carro, né, algo que o Joel já fez tantas e tantas vezes, e para ele já se tornou banal, né, uma coisa de rotina, mas para ela, né, como disse no começo do episódio, são as primeiras vezes da Ellie. E daí na hora que ela coloca a música, que é Long Long Time, de Harry James, o Joel gosta dessa música. Ele fala: não precisa tirar não. E eles vão curtindo a música ali no caminho deles. E a gente percebe que se eles começaram o episódio traçando regras de convivência ali, regras de restrições nas suas convivências, agora eles estão dando um passo ali
para essa amizade, né? Essa conexão que eles estão desenvolvendo ali. Vamos colocar agora as impressões desse episódio. Se no episódio anterior a gente teve a exibição de algumas regras do jogo, né, de como que vai ser a partir de agora nesse cenário apocalíptico, como sobreviver nesse cenário apocalíptico, e tivemos também a morte da Tess, o que deixa o Joel e a Ellie ali como sendo suas únicas opções, né? Nesse episódio a gente teve uma aula de roteiro, uma aula de desenvolvimento de personagem, demonstrando ali, contando toda essa história do Frank e do Bill, que na verdade o episódio não foi de Joel e Ellie, esse episódio foi sim de Bill e Frank, né? Roteiro lindíssimo, atuações maravilhosas, impecáveis, muito daquela atuação que eu gosto, que é aquela atuação minimalista, dos personagens se comunicando apenas com olhares, assim, falando coisas que na verdade eles querem dizer outras. Eu achei assim maravilhoso a combinação de roteiro e atuação e obviamente a direção do episódio, que foi particularmente muito bem desenvolvida. Ele chega a nos emocionar no final ali, quando está se aproximando do momento da morte do Bill e do Frank. É muito bonito e muito, ao mesmo tempo muito emocionante. Aquela cena assim que deixa a gente com aquele nó na garganta, aquela vontadezinha de dar uma choradinha, né? Aquele cisco no olho que vem na gente. E isso só foi possível graças à composição perfeita desse episódio. Então é isso, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, já se inscreve, já ativa o sininho aí para que você possa ter mais esse conteúdo aqui. Fica ligeiro que a gente vai ter novos conteúdos, novos quadros aqui nesse canal. Teremos também as indicações de filmes, indicações de séries, que é um quadro bem bacana que eu estou montando para vocês aí, e eu espero que vocês gostem, espero que vocês continuem aqui comigo, e é isso, até a próxima, tchau!